Um grande abraço a você, amigo da do Vale TV. Está entrando no ar mais um do Vale Notícias. Sempre agradecer o carinho, a sua audiência. Você que está sempre ligadinho no canal 10 da TV Cabo Mix ou por meio das redes sociais, nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, reportagens de Caio Augusto e edição de Vitor Lança, já está no ar para você mais um do Vale Notícias. Mortes por H1N1 assustam moradores em Avaré. Filho é preso, acusado de matar a própria mãe a pauladas. E iniciamos o programa de hoje para falar de mais um suicídio registrado em Avaré. E os casos de suicídio aumentaram em 80% em Avaré, na comparação entre 2017 até setembro de 2018. No ano passado inteiro, a cidade teve 5 ocorrências do tipo. Já entre 1º de janeiro e 30 de setembro deste ano, 9 pessoas já tiraram a vida, ou seja, um número assustador de uma pessoa ao mês. O caso mais recente ocorreu na madrugada de domingo, dia 30 de setembro, na Brabância. Informações dão conta que um homem de 39 anos tirou a própria vida por volta da 1h30 da madrugada. O sepultamento ocorreu no fim da tarde de domingo, dia 30 de setembro, no cemitério Pôr do Sol, em Avaré. Já na terça-feira, dia 25 de setembro, um jovem de apenas 25 anos tirou a própria vida, fato que a gente já comentou aqui no programa. Segundo apurado pelo jornal A Voz do Vale, o motivo aí de tantas pessoas tirando a própria vida estariam relacionadas à depressão, ao desemprego e até mesmo aí realmente problemas amorosos. Um levantamento foi elaborado a partir dos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde entre 1999 e 2013. A base do SIM consolida as certidões de registro de óbito emitidas no Brasil no local da ocorrência dos fatos. Segundo o levantamento, no período, Avaré esteve entre as 15 cidades com cerca de 100 mil habitantes, com a taxa de suicídio elevada. Em 1999, a taxa de homicídio era de 2,59 óbito por 100 mil habitantes. 8 anos depois, ou seja, em 2007, a taxa saltou para 11,17 a cada 100 mil pessoas, sendo que em 2010, esse índice alcançou 16,88. Avaré ficou entre as 3 primeiras colocadas com maior índice de suicídio dos anos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, sendo que no ano 2000 Avaré ficou na primeira colocação. Já em 2013, ficou na 8ª colocação com uma taxa de 9,17 óbitos por suicídio a cada 100 mil habitantes. Para a identificação das mortes por suicídio, foram levantados os óbitos por causas externas, registrados como a classificação internacional de doenças, como lesões autoprovocadas voluntariamente. Para cálculo do número de suicidas per capita pela população brasileira, foram utilizadas as estimativas intensitárias disponibilizadas pelo Departamento de Informática do SUS, que é o DataSUS, que por sua vez utiliza fontes aí do IBGE. Lamentável, né? No último jornal que a gente teve, o Inédito, a gente comentou do suicídio desse jovem de 25 anos, né, o MG, vamos aqui só falar as iniciais, e os dados até aquele momento apontavam que Avaré teve um aumento de 60% em relação a 2017. Ocorre que, na madrugada do dia 30, ou seja, do sábado para domingo, dia 30 de setembro, por volta da 1h30 da manhã, esse homem, FE, as iniciais dele, de 39 anos, acabou tirando a própria vida
segundo informações, com uma arma de fogo. Ele era proprietário, aliás, de uma escola de tiro aí, conhecida na cidade, e as causas realmente da morte estariam sendo relacionadas como a depressão. E a gente até no último programa falou aí com representantes do CVV, que falaram realmente que a depressão é um mal do século. E quando eu publiquei essa matéria, né, já no domingo, no site A Vara Urgente, recebemos muitos comentários, muitos compartilhamentos, e de pessoas, umas julgando, outras dizendo que não é uma doença, e sim um problema psicológico que precisa ser tratado. Então as pessoas, cada um tem uma visão diferente, mas todas concordam em um ponto: a Avaré necessita de um trabalho intensivo, de campanhas, de equipes de psicólogos disponibilizados pela Prefeitura Municipal, para que possa realmente começar, por meio dessa campanha, atrair essas pessoas, tanto para o CAPS, ou para uma consulta médica, consulta com um psicólogo, para que essas pessoas possam desabafar. E falta na rede municipal também de saúde psiquiatras. E psiquiatras, o pessoal aí que pensa que psiquiatra é para louco, não. Psiquiatra é para tratar doenças realmente mentais, problemas mentais, problemas que podem estar ocorrendo aí na pessoa. Algumas pessoas é momentâneo esse problema, para outros não. Agora, não estamos aqui para julgar as pessoas que cometem suicídio, porque nós não estamos na pele dela, não sabemos o sentimento dela naquele momento, né? Mas, com certeza, o caso desse homem de 39 anos e do outro, do jovem de 25 anos, eles já vinham demonstrando, né, uma certa depressão, um certo problema aí, e dão indicativos, né? A pessoa, quando ela vai cometer o suicídio, a maioria delas pelo menos, ela dão indicativos de que vai acontecer isso. E é um momento da família saber identificar e não virar as costas. E pensar que isso não vai acontecer na sua família. Porque pode justamente estar aí criando-se um momento para que uma pessoa, uma pessoa com depressão, ou que passou por um problema amoroso, acaba fazendo disso um motivo para cometer atos contra a própria vida. É um fato lamentável, infelizmente. Temos que começar esse programa falando de suicídio. Tem outros órgãos de imprensa que preferem omitir casos de suicídio. Eu, particularmente, prefiro mostrar, porque é um tabu que precisa ser quebrado realmente. Isso precisa ser falado. E as autoridades realmente precisam tomar providências. Não somente no Setembro Amarelo, que é o mês dedicado a campanhas de prevenção ao suicídio, mas em todo o ano. E não somente para os adultos, para as crianças, porque muitos jovens estão cometendo suicídio. Enquanto a Avaré está numa taxa elevada de 80% relacionada a 2017, no Brasil, no país, houve um aumento considerável de 60% também, dados atuais, dados de 2017. E esses dados que foram utilizados até na reportagem da Voz do Vale, foram dos dados do Ministério da Saúde até 2013. Mas um novo levantamento que a gente fez comprovou que entre 2013 e 2018, os números são ainda mais assustadores. É um problema, é um fato de saúde pública que precisa-se realmente realizar campanhas e fazer atos realmente que atinjam essas pessoas, que cheguem nessas pessoas e que essas pessoas possam sim se tratar e tirar esse pensamento da mente. Porque o suicídio, ele acaba com a sua vida, a pessoa que comete acaba com a vida dele, mas acaba destruindo a família, realmente a vida de uma família inteira, com certeza, né? Então fica aí mais um ato registrado, lamentavelmente, de suicídio na estância turística de Avaré. Vamos seguindo com as informações do Vale Notícias. E um contrato de compra e venda que foi anexado a um processo que tramita na Justiça Local e também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, coloca em xeque a desapropriação de uma área de 68 alqueires anunciada pela Prefeitura no início de agosto desse ano.
O terreno, localizado próximo ao Duílio Gambini, já não pertenceria mais a Alberto Alani, já falecido. Segundo o contrato, o terreno foi comercializado em outubro de 1997. Na época, Alberto Dabos Alani teria vendido a área para Juraci Modesto de Araújo pelo valor de R$350 mil. A negociação teria sido intermediada por José Dabos. Ainda segundo o contrato, o documento de compra e venda seria uma comprovação de recibo. Ainda em 1997, o terreno estava arrendado a Dirceu Moraes, sendo que a posse da área seria transmitida somente no fim do arrendamento, que ocorreu em julho de 1998. O documento é assinado pelo vendedor da área, o Alberto Alani, pela compradora, Juraci Modesto de Araújo, e pelas testemunhas, Orozimbo Alves Marinho e Elizabeth Batista de Abreu Araújo. O contrato foi anexado à ação de adjudicação compulsória que tramita na segunda vara civil do Fórum de Avaré. Logo após ter conhecimento do contrato e da ação, a prefeitura acabou sendo incluída como parte interessada. Só relembrando, no dia 7 de agosto de 2018, a prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do município, requereu a homologação da desapropriação ao juiz de direito da 12ª Vara da Família e Sucessões do Fórum Central Civil de São Paulo. A solicitação ocorreu devido a uma ação que havia sido impetrada pela Clínica Geriátrica Lagoa Azul, que cobra pelos serviços prestados a Alberto Alani, que ficou internado no local até o seu falecimento. O valor que seria pago pela prefeitura pela desapropriação da área seria de R$2.300.000, sendo que deste valor, mais de R$1.700.000 seriam repassados à clínica. Já para Gerson Escaciota, que seria o cessionário, ou seja, aquele que se beneficia ou é adquirente de certa cessão, o valor que a prefeitura iria repassar é de R$300.000 e mais R$250.000 ao curador da herança. Porém, a proprietária da clínica impetrou um pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde busca a nulidade do acordo, pois é credora do espólio na quantia de R$2.087.000 e seu crédito não teria sido contemplado na integralidade na divisão da desapropriação feita pela prefeitura. Ainda segundo a ação, o terreno estaria avaliado em R$8.200.000 e que a regra do artigo 10 do decreto número 3.365 de 1941, relativa ao prazo de validade de 5 anos para a desapropriação, não teria sido seguido. Para os representantes da clínica, as partes não têm legitimidade para transigir e o magistrado não pode homologar acordo sem a concordância dos credores, que, inclusive, não tiveram o crédito privilegiado na ordem de pagamento. Em sua decisão, o relator do processo, juiz Luiz Mário Galbetti, destaca que o acordo datado dia 7 de agosto de 2018, firmado entre a prefeitura e o curador da herança, considerou como devido à clínica quantia de R$1.700.000, com base numa planilha feita no dia 30 de março de 2016, sem, contudo, atualizar a dívida nem consultar os credores. Diante dos fatos, o judiciário concedeu uma liminar, suspendendo o acordo firmado pela prefeitura e o curador da herança, Alberto Alani. E esse assunto não termina. Por quê? Segundo o jornal A Voz do Vale, teve acesso aí a uma proposta de compra da área feita pela Vivana Empreendimentos Limitada de São Paulo, datada do dia 6 de julho de 2017, no valor de R$4 milhões, ou seja, quase 2 milhões a mais do que foi oferecido pela prefeitura pela desapropriação da área. A proposta foi recebida pelo advogado Marco Antônio Parisi Lauria.
Segundo a proposta, a Vivana estaria livre de encargos, inclusive não havendo comissão a ser paga a corretores. Um ano se passou e o curador da herança acabou entrando em acordo com a prefeitura para a desapropriação da área, onde o curador receberia como honorários R$250 mil, que seria pago em 30 dias após a homologação, mesmo antes da escritura ser formulada. Questionada sobre o caso, a prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação, destaca que a prefeitura agiu conforme a autorização judicial e que o prefeito Jô Silvestre participou inclusive das audiências promovidas pelo juiz responsável pelo caso. Ainda, segundo a prefeitura, não há apontamentos nas decisões tomadas até aqui. Caso a Justiça entenda pertinente novas providências, estas serão tomadas de acordo com o decidido, essa nota da Prefeitura. Ainda, segundo a nota, a Prefeitura destaca respeitar o contraditório, mesmo que esse se fundamente em entendimentos que nada mais são posições divergentes a respeito do determinado assunto. O que a Justiça decidir será acatado, diz aí a Prefeitura. Porém, a Prefeitura acaba criticando políticos da cidade que estariam lançando dúvidas sobre a lisura da atual gestão. A atual administração ainda chamou de sensacionalismo barato a polêmica envolvendo o caso. O jornal Voz do Vale buscou a notícia que foi veiculada no início de agosto sobre a conquista da área, porém, a matéria foi excluída do site da Prefeitura. O decreto de desapropriação foi publicado na versão digital do Semanário Oficial. Na época, Jô Silvestre destacava que pretendia construir um cemitério no local, que poderia também receber um novo distrito industrial e um conjunto habitacional. Realmente é um fato, é um imbróglio muito grande e a Prefeitura foi além do que poderia nesse momento, né? Porque, segundo o documento, o contrato, que o jornal Voz do Vale teve acesso, que está anexado ao processo, aliás, o terreno já não pertencia a Alberto Alani. O terreno já pertencia a outra pessoa desde 1997. Eu vi esse documento, vi as assinaturas, né? E o documento que está na Justiça. Agora, outro fato me chama a atenção. Em 2017, foi oferecido aí pela Vivana Empreendimentos o valor de 4 milhões pela área. E o curador da herança, ele não topou essa venda. Mas, um ano depois, acabou comercializando, entre aspas, esse terreno para a prefeitura no valor de R$2.300.000. O que chama a atenção é o porquê. A Vivana, quando apresentou a proposta, ela ofereceu aí 4 milhões, mas sem dar nada para ninguém. Sem dar partes para curador, para advogado, para ninguém. 4 milhões e ponto. Já no caso da prefeitura, nos R$2.300.000 desse valor, 250 mil iria para o curador da herança. São fatos que chamam a atenção. Agora, a prefeitura, ela deve ter sentido que está errada nessa história, né? Tanto é que, se você procurar no site da prefeitura, notícia sobre a conquista da prefeitura, do terreno, não sei o quê, está excluída. Não consta mais no site da prefeitura municipal. Ou seja, talvez a prefeitura dê um passo maior que a perna, não aí se atentando ao imbróglio jurídico sobre essa área. E quer saber? Vai demorar anos para que esse imbróglio aí seja resolvido. Até lá, talvez Jô Silvestre nem esteja na prefeitura municipal. Muito bem, seguindo com as informações do Vale Notícias, a noite de sexta-feira, dia 28 de setembro, foi marcada por uma homenagem ao escultor Fausto Mazzola na Câmara Municipal de Avaré. A sessão, que contou com a presença de familiares do escultor, prestou a referida honraria em comemoração do centenário de nascimento do artista, com uma apresentação de sua história no mundo das artes, além de revelar marcas de sua personalidade. O escultor, que colaborou na ornamentação da Catedral da Sé em São Paulo, aportou em Avaré na década de 1950,
quando veio dirigir a antiga escola artesanal, que depois tornou-se a Escola Estadual Paulo Araújo Novaes, deixando aqui na cidade esculturas cujo brilhantismo e perfeição de traços ajudam a contar a história do município, como a estátua do Major Vitoriano, obra do desbravador, além da encantadora fonte luminosa do Largo São João, que fez parte do divertimento de várias gerações que eternizam em sua memória com uma foto tendo a fonte ao fundo, dentre outros grandiosos monumentos, como o relógio solar, a escultura do Cristo em Ascensão do Largo Santa Cruz. A solenidade, presidida pelo vereador e presidente da casa, Toninho da Lorça, também contou com a presença de Flávio Zandoná, Cabo Sérgio, Ernesto Albuquerque e Adalgisa Ward, além da participação de Adel Aurani, que foi o modelo do professor Mazola na escultura O Desbravador, fazendo emocionado um pronunciamento, homenageando o artista, bem como a colaboração do escritor e historiador Gesiel Júnior, o qual fez as honras do cerimonial que, profundo conhecedor da história de Mazola, brindou a todos os presentes com importantes detalhes da vida e arte do professor e escultor. Muito linda a homenagem, merecida a homenagem a Fausto Mazola. Mas um fato chama a atenção. O autor do requerimento, que acabou gerando a homenagem, o vereador Alessandro Rios, não compareceu à cerimônia. A pessoa que fez o requerimento, elaborou, para homenagear Fausto Mazola, simplesmente não compareceu para a sessão solene. Vamos aguardar a sessão da Câmara Municipal para o vereador Alessandro Rios acabar se explicando do porquê que ele não compareceu à homenagem da qual ele fez o requerimento, que foi aprovado por unanimidade na Câmara de Avaré. Esse fato, segundo pessoas que compareceram na solenidade, pegou muito mal para o vereador. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias.